Então, pessoal, vamos mentalizar a pessoa, o espírito, que nós temos grande estima, já desencarnou. Vamos imaginar um arranjo de flores tirado da natureza, moldado com o nosso fluido cósmico universal, e entregar esse arranjo de flores para essa pessoa que nós pensamos agora, para esse espírito, para que eles se sintam confortados com o amor nosso e receba essas flores representando a nossa gratidão por eles quando estiverem conosco, nosso carinho, né? O nosso grande amor, e na certeza que nós sabemos que a morte, o desencarne, representa não ser uma passagem para o outro lado, que nós estamos sempre unidos nesse amor que nós estamos pensando agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Assim seja. Então, pessoal, Ô Luiz, seu Luiz, tem alguém com o microfone ligado? Tá dando interferência. Tá dando interferência? É? Tá. Veja se todos estão com o microfone desligado. Isso. Obrigado, Ana Neuza. Ah. Deixa eu agora participar para vocês, compartilhar com vocês o que nós vamos hoje. Vocês estão vendo a minha tela, né? Estou conseguindo ver? Alguém pode me dizer se está vendo a tela? Então, né? Sim, obrigado. Vamos ver. Obrigado. Então, pessoal, nós vamos hoje exatamente estudar, continuar os nossos estudos, né? Tá trabalhando as religiões ainda não cristãs, e nós vamos hoje conhecer um pouquinho do confucionismo, né? Vem da palavra Confúcio. E aquilo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que na semana passada eu também conversei a respeito, é impressionante quando a gente começa a estudar algumas seitas, algumas religiões do passado. Eu digo passado, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, né, ou próximos a Cristo, né, antes de Cristo. Nós vamos observar que Deus já começou a colocar nas civilizações espíritos de missionários, como foi aí o Buda, como nós vamos ver hoje o Confúcio, como nós já vimos lá para trás outros, né, da China, da Índia. Então, são espíritos que vieram com essa missão de lançar para a sociedade, para o momento, lançar ideias, lançar pensamentos, né, em forma de parábolas, como foi lá o Buda, né? Agora nós vamos ver o Confúcio, muito forte nisso, né? Aí nós poderíamos dizer, evidentemente que isso modificou a humanidade. Não modificou a humanidade, mas muitas vezes ajudou muito, eles ajudaram muito naquilo que teria que ser estremecido um pouco, que eram nossos corações. Então, nós, espíritos encarnados, né, a gente, na época, nós não tínhamos ainda o entendimento devido para entender essa essência, a necessidade da nossa evolução, a necessidade do nosso aprimoramento para o amor, para a essência do amor. E nós vamos ver que até hoje nós temos essa dificuldade, né? Eu vou entender isso, já estamos entendendo isso. Mas nesse princípio,
tinha que ter alguém dentro que falasse alguma coisa, deixassem registrado isso, né? Então, vocês vão ver que o Confúcio, né, ele ajudou também nisso. É por isso que nós estamos estudando, antes da era cristã, como foi importante esses espíritos, na eu vou dizer essa palavra, na colonização, né? É a mesma coisa que se colocássemos um de nós, não estou falando agora de evolução, não, tá? Vamos falar de conhecimento, mas vamos falar assim para a gente entender, criar aqui uma analogia. Nos colocasse num lugar, num bairro, ou numa comunidade, onde ninguém ali era extremamente embrutecido, né? Nos pegássemos assim, assim, vai morar aqui, ajuda esse povo aqui. E aí a gente pudesse olhar aqui e dizer assim, mas eu não vou conseguir, porque eles não vão aceitar esse entendimento, eu vou falar para eles lá de alguma coisa moral, eles não vão aceitar. Por quê? Porque é cultura, por isso. Aí vem o Ministério da Reencarnação e poderia nos dizer assim, não, mas é importante que mesmo que tu largue nas entrelinhas algo da moralidade, do amor, do próximo, algo que seja uma sementinha, isso vai um dia germinar, juntando com outras que já foram colocadas. E aí, então, eles vêm com essa missão. E aí, vem e planta essa semente. Fazem o seu papel. Né? Desempenham bem o seu papel. Se a gente fosse aprofundar bastante, nós já estudamos até agora, por exemplo, na semana passada, o budismo foi um negócio fantástico, a teoria de Buda foi fantástica, a moralidade de Buda foi fantástica. Claro que enfrentou barreiras, como todas enfrentam, como Jesus enfrentou, e no confucionismo nós vamos ver isso também. Então, assim, entra uma fase do Buda que daí vem o taoísmo, né? Vem o taoísmo também falando isso, criando isso, mantendo isso, ou regando isso, acrescentando mais alguns detalhes. Passa esse período, entra o confucionismo, surgiu a figura do Confúcio, né? Que pegou de lá também, né? Que regou aquilo que foi plantado e que implantou mais coisas, e assim nós estamos seguindo. Esse estudo da aprofundada doutrina espírita, ele nos mostra isso. O importante não é a gente entender só o que aconteceu, que já passou, mas a importância do espírito encarnado no aprimoramento moral. No aprimoramento moral. Aí vamos dizer, as palavras de Buda, de outros que passaram, a Tsoé também, né? Então, assim, essas pessoas, esses espíritos que aqui reencarnaram, eles não tinham essa moral, a princípio, nasceu ali. E agora, como é que ele apareceu com todo esse pensamento, com essa filosofia? Como é que isso pode ter surgido? Né? Afinal de contas, quem é ele, nesse momento agora aí, para pregar isso? Mas são espíritos preparados, evoluídos. Né? E assim, nós vamos ver, observar isso, que vamos, até chegar a Jesus. Quando nós entrarmos no estudo do Jesus, nós vamos ver o quanto isso tudo foi benéfico para que a gente pudéssemos entender, porque Jesus foi aquele que falou de amor abertamente e só falou de amor. Né? Se a gente for analisar, nós vamos ver que houve uma implementação para esse preparo da vinda do Jesus, da palavra do amor. Né? E esses espíritos são exatamente aqueles que vieram já semeando um trabalho melhor para o entendimento que Jesus deixou. Mesmo assim, nós temos dificuldade, mas isso para frente nós vamos estudar. Né? Então, o Confúcio,
O confucionismo, ele é um sistema filosófico chinês. É um sistema filosófico de natureza moral e religiosa. Olha que interessante, natureza moral. Criado por Kung Fu, ou Confúcio, né? Que se fundamenta, olha só, ele se fundamenta no taoísmo, que nós estudamos na semana passada. Vem o taoísmo e o budismo, mas ele se fundamenta ali, só que ele acrescenta mais. Ele abre um pouquinho mais esse leque de entendimento. Então, veja, o que ele faz, a ideia do Confúcio? Ele valorizava a educação, uma vida reta, um culto de antepassados, né? A ideia do aperfeiçoamento contínuo, quer dizer, o aperfeiçoamento, a busca do aperfeiçoamento, do entendimento contínuo, mas a educação como primeiro lugar. Né? Então, entre as preocupações do confucionismo estão, olha só, a moral, a política, a educação e a religião. E são conhecidas pelos chineses como Zhunshayu, quer dizer que ensinamento dos sábios. Então, o confucionismo, ele se tornaria a doutrina oficial do Império Chinês. Né? A doutrina oficial durante a dinastia Han, Yang, do século III a.C. ao século III depois de Cristo. Então, são vários seguidores dessa doutrina moral deram continuidade aos ensinamentos do Confúcio após este período. Quer dizer, ele se perpetuou. 16 séculos. Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo que é muito legal. Ele é muito bacana, esse vídeo. Que fala sobre ele. Não se confundir muito com relação à importância concreta de um pensador. No Ocidente, tendemos a estudar exclusivamente a tradição greco-romana de pensamento, quando procuramos autores da antiguidade. Mas não só existem diversos pensadores de outras origens com reflexões de igual valor, como também há alguns que, do ponto de vista concreto, foram mais relevantes na história política da humanidade. Claro, não que isso signifique que vale estudar uns em detrimento a outros. Mas hoje, vamos falar de um pensador que influenciou profundamente a história do mundo, cuja obra reestruturou a China, tanto que suas ideias foram o norte do país desde o mundo antigo até a China tornar-se comunista com Mao Tse-tung, em 1949. Suas ideias e frases até hoje encontram sentido e carregam ensinamentos interessantes. Esse sujeito é conhecido no Ocidente como Confúcio. Confúcio é a forma latinizada de dizer Kongfuzi ou Kongfutse. Utilizada significa, grosso modo, traduzir o nosso alfabeto a partir dos sons das palavras, mas isso gera altos problemas. Então, por essa razão, ele também é conhecido como Kongfuziu, Kongchu, Kongchun-mi ou Confúcius. Ele nasceu em meados do século VI, 551 a.C., em Zhou, uma pequena cidade no estado de Lu, hoje Shantung, na região nordeste da China. Existem algumas controvérsias a respeito de sua origem, mas a versão mais aceita é de que seu pai era um militar de 71 anos que engravidou uma menina de apenas 15 anos de idade, sua mãe. Na China do século VI a.C., não havia leis gerais ou autoridades reconhecidas. Portanto, Confúcio cresceu em um período conturbado e violento da história da China, cercado de guerras e inseguranças no campo político. Fora isso, era considerado um bastardo por suas condições de nascimento e foi criado em uma situação social ambígua, pois ainda que não fosse abastado economicamente, teve uma educação bastante sofisticada. O jovem Confúcio era famoso por não interagir bem com outras crianças, mas ser altamente curioso e interessado. Passou parte considerável da infância e pré-adolescência estudando e, aos 15 anos, entrou determinado em uma empreitada de estudos acerca da história de seu povo, procurando entender tudo o que tinha funcionado ou falhado nos governos e dinastias que precederam seu tempo. Isso se deve à instabilidade política da China nesse período. Desde o princípio, Confúcio fora fixado em 3 aspectos fundamentais do mundo em seu pensamento: a política, voltada inclusive para a praxis pública, a ética e as tradições. E, de fato, levava bem a sério essas coisas das tradições.
chegando a emular comportamentos anacrônicos simplesmente por remeter a um passado mais próspero. Ele era, a rigor, um sujeito extremamente conservador do ponto de vista filosófico. Mas calma, uma coisa é ser conservador hoje em dia, e outra coisa é o que o Confúcio era. Primeiro porque ele vivia uma versão chinesa antiga da Mad Max. O passado era realmente melhor. E, em segundo lugar, porque algumas coisas que ele pregava eram bastante revolucionárias. Por exemplo, ele vivia em uma sociedade de estratos rígidos e hierarquia social inflexível. Ensinava todo tipo de gente e acreditava que era possível nivelar a sociedade a partir da educação. Outra coisa era sua relação com a tirania. Ele era completamente contra líderes belicosos e repressores. Sua crença era de que um líder deveria liderar por virtude e exemplo. Deveria ser ponderado e mais duro consigo do que com seu povo, pois só assim o povo respeitaria realmente o governante. Não é à toa que até hoje o confucionismo é usado como modelo de gestão empresarial no Oriente, especialmente nos tigres asiáticos. Aqui nós conseguimos perceber que ele era um sujeito bem prático, pouco ligado a questões de caráter metafísico. Uma postura bem diferente de um contemporâneo seu, bem importante, Lao Tse, o criador do taoísmo. Se quiser que a gente fale sobre ele, é só pedir aqui nos comentários. Bom, voltando para a história do cara, quando ele ainda era bem novo, já teve que começar a trabalhar. Até porque ficou órfão bem cedo. Chegou a trabalhar como pastor, vaqueiro, funcionário público e guarda-livros. Aprendeu sozinho as letras, a arte dos arqueiros e a música. Como era competente e ambicioso, conseguiu um emprego de contador na administração local, que era um negócio para poucos na época. Aos 19 anos, se casou com uma jovem chamada Xi Quan e teve um filho chamado Kong Li. Mas ainda que sua vida rumasse no trajeto do sossego, ele compadecia-se profundamente com a miséria do povo chinês e tomou como propósito de sua vida resolver esses problemas. Em 530 a.C., abre a primeira escola, onde se estudam textos antigos e teoria do governo. Lá, nunca se rejeitava um aluno, desde que fosse inteligente e esforçado. Fora isso, desenvolve uma técnica de ensino revolucionária para a época. Conversas informais sobre os temas propostos, debates, discussões através de perguntas e respostas. Em sua escola, Confúcio, além de oferecer estudos avançados em literatura, história e filosofia, treinava os alunos para a carreira política, já que sua meta era preparar funcionários para um novo estilo de administração pública. E dava certo. Estudar com ele era sucesso garantido. Mas não era fácil, pois além dos estudos, os alunos tinham que adotar cerimônias, regras de etiquetas e outras coisas do gênero. Ele chega inclusive a ter um cargo público. O chefe de uma poderosa família oferece a ele um cargo no Conselho do Estado. Ele ficou extremamente animado e fez tudo o que pôde. Mas ainda que sua administração tenha trazido resultados concretos, suas excentricidades para as tradições antigas e insistências dentro de um cargo com poder limitado acabaram destruindo a oportunidade. Nesse momento, desiludido e com seus 58 anos, parte em uma peregrinação de 10 anos. Nela procurou propagar seus ensinamentos, na esperança de um futuro melhor e de sociedade capaz, culturalmente instruída e disposta ao bem-estar comum. Sua doutrina foi sistematizada nos seguintes princípios: Ren, humanidade, altruísmo; Li, ou cortesia ritual; Zi, conhecimento ou sabedoria moral; Sheng, integridade; Zing, fidelidade; e justiça, retidão, honradez. Cada princípio pretendia resolver aspectos ausentes ou decadentes na sociedade. As principais pontes de seus ensinamentos estão em 3 livros, dos quais 2 são de autoria de seus discípulos. Já peço desculpas pela pronúncia. Lun Yu, Diálogos Analécticos, no qual se encontra a síntese de sua doutrina. Tao E, Grande Ensinamento, e Zhang Yung Zhongyang, ou A Doutrina do Meio. Após sua morte, Confúcio recebeu o título de Senhor Propagador da Cultura, Sábio Supremo e Grande Realizador, algo que se encontra registrado em seu túmulo até hoje. Confúcio criou um pensamento que buscava a redenção do Estado, mediante a correção do comportamento individual. E ainda que tenha sofrido alterações com o tempo, foi o norte do povo chinês por mais de 2 milênios. Mas ainda que tenha sido um dos homens mais influentes da história, sequer imaginava as implicações futuras de sua vida e obra. Dizem que morreu certo de seu fracasso em vida, compilando o seu trabalho na esperança de que um dia ajudaria a China a florescer novamente. O que acabou rolando mesmo. É isso aí, galera. Eu sou o Paulo Guardado, editor aqui do Revisão, e trouxe para vocês a história. Então, Felipe, o Gerson está querendo entrar aí. O Gerson? É. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Calma aí. E diga outra coisa, era só áudio ou tinha imagem também esse vídeo? Tem imagem? Não apareceu a imagem? Não, só áudio. Eu acho que para todo mundo, né? Ah, com certeza. Não sei por quê. Bom, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para o Gerson.
Deixa eu sair daqui agora. Opa, tá aqui. Olá, Gerson. Boa noite. Então, vamos seguindo. Obrigado, Ricardo, pelo feedback aí. Continuando aqui, né? No confucionismo. Dong Zongxiu, por exemplo, fez uma reforma no confucionismo, fundamentando-se na teoria cosmológica dos 5 elementos. Vocês lembram que lá no taoísmo nós estudamos os 5 elementos? O pensamento taoístico ensina que existe na natureza 5 elementos, os quais se interagem e se relacionam, sendo necessário a manutenção da vida, através, aí nos 5 exemplos aparece lá o metal, a madeira, a terra, a água e o fogo. Você lembra que eu passei aquele vídeo que tinha um professor até que ele mostrando, né, as ligações que existem? Então, o Confúcio, ele também teve pegou o taoísmo, essa natureza dos 5 elementos. Esses tais elementos não devem ser vistos apenas como representantes materiais, mas como símbolos e metáforas. A interação desses 5 elementos é feita por meio de 2 ciclos da produção e do controle. Yang Shong utilizou-se de um ceticismo lógico para criticar as crenças infundadas e os mitos religiosos. Menzi, ou Mêncio, ou Mâncio, e Xunzi desenvolveram e expandiram o confucionismo na sociedade chinesa, ensinando a doutrina... Ô, Luiz, só um minutinho. Oi? Não tá, se está apresentando, não está aparecendo nada. Não estou entendendo. Pode repetir? Se você está apresentando alguma coisa, não está aparecendo nada. Para mim está aparecendo. Para o pessoal está aparecendo. Alguma coisa Para mim também. Ricardo, dá uma olhadinha. Para mim Está aparecendo. está aparecendo também. Para mim também. Eu acho que é só para o Rodrigo. Algum É, problema. Rodrigo, dá uma olhadinha. No teu... A câmera fechada? Dá uma olhadinha, Rodrigo. Então, aqui, ele, na verdade, né, esse Wang Shong utilizou-se de um ceticismo lógico para criticar as crenças infundadas. Quer dizer, houve uma crítica nas crenças infundadas. E os mitos religiosos, né? Uma oposição, diria assim. E o Mengzi, o Mêncio, ou Mâncio, e Xunzi, desenvolveram e expandiram o confucionismo na sociedade chinesa. Quer dizer, houve, não, ensinando a doutrina dentro de uma perspectiva mais naturalista. Essa renovação doutrinária foi denominada de neoconfucionismo. Então, vejam, o Mêncio, em particular, acreditava na importância da educação para modificar a natureza humana, que se transvia em função dos conflitos e das necessidades impostas pela vida. Quer dizer, então, naquele momento daquela evolução do espírito encarnado naquela época, houve eu diria, essa filosofia, né, essa doutrina, em que o Mêncio, ele acreditava na educação, na importância da educação. E nós sabemos que a educação é importante, né, para modificar a natureza humana. Quer dizer, mas aí muito depende do braço ou dos filamentos da educação. Né? Que a educação a gente entende algo, né? Educa a ação educa. Agora, qual é o caminho? Né? Então, mas ele acreditava, e eu acho que realmente a gente pensa nisso, só a educação ela realmente consegue modificar a natureza humana. Mas já o Menzi não. Ele dizia, acreditava que, a despeito do ser humano possuir instintos naturais comuns aos animais, nós já estudamos isso lá atrás, como de preservação, né, que vem pelo instinto. A inteligência, eu acho interessante essa parte aqui, ó, a inteligência educada
poderia conduzir o ser humano ao bem. Né? Porque na época se falasse assim, ó, tu tens que evoluir espiritualmente para poder se tornar o homem do bem. A pessoa não ia entender. Né? Mas, aquilo que eu falei antes, a missão do espírito, quando ele tem uma missão para ajudar a despertar nos encarnados aqui, ao que pudesse levar a uma perfeição, ele já fazia isso. Ele usava o que a teoria dele é usar a inteligência, educar, para conduzir o ser humano ao bem. Faz sentido. Né? Já o Xunzi, ao contrário, via na natureza perversa do homem, quer dizer, já julgava na natureza perversa do homem uma herança ancestral dos instintos de preservação dos animais. Sim, também não está errado. Porque, como nós viemos simples e ignorantes, né, mas os instintos eram aflorados no nosso início da nossa criação. Então, nós tínhamos, quando fala em herança, sim, a nossa herança era instintiva mesmo. Né? A gente foi melhorando, e vamos melhorar sempre. Mas ele não deixa de estar errado. Né? Só que eu vejo aqui que ele fala que ele via na natureza perversa do homem, né? Que realmente também foi. Entretanto, ele entendia que no interior do homem há uma inteligência capaz de articular meios pelos quais se poderia evitar a manifestação da natureza instintiva. Correto? Nós sempre falamos, nós temos dentro de nós a essência do amor, nos filhos de Deus. Então, nós temos essa essência do amor. Está lá, umas mais latentes, outras ainda desabrochando, outras ainda não. Enfim, evolução. Né? Então, a inteligência ela é capaz... Porque eu queria colocar uma coisa aqui interessante para a gente poder discutir isso. Né? Nós não podemos fazer... Hoje, a gente sabe que nós temos que separar a inteligência da evolução. Né? Porque tem espíritos que não são evoluídos, mas são inteligentes. O bom seria usar essa inteligência para o bem. Né? Então, na época, não era difícil até fazer essa separação que hoje nós fazemos. Separar o espírito, separar o espírito da inteligência da evolução. Agora, nós, para evoluir, claro, se usarmos a inteligência, nós vamos, com certeza, e a educação. Né? É um caminho, diria assim, para a nossa evolução. Já o confucionismo foi uma filosofia moral de profundo impacto na estrutura social e cotidiana da sociedade existente na antiguidade. Então, olha só, o valor do estudo, a disciplina, a ordem, a consciência política e ao trabalho são lemas que o confucionismo implantou na mentalidade chinesa. Então, vejam bem, a importância do Confúcio nisso, né? Do confucionismo, né? A história da China remota a épocas remotíssimas. Né? No seu passado multimilenário, e esse povo que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que, do céu, envolve todos os corações que latejam na terra. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar de fascinante beleza das suas tradições
e dos ensinos. Agora vem uma frase interessante. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, depende das trocas incessantes, dessas trocas. Então, olha que interessante que é essa filosofia, né, do Confúcio, né? O quanto ele contribuiu para que a gente pudesse acordar um pouco mais, né? Mas, ao mesmo tempo, ele no final, é que essa civilização e o progresso, como a própria vida, depende das trocas incessantes. Né? Nós precisamos dessa troca, de ouvir, de vivenciar. Né? E é assim a gente cresce com isso. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, olha só, missionário de Cristo, né? Teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida das suas possibilidades de compreensão. Né? Aqui é interessante, né? Na medida das suas possibilidades de compreensão. Claro, quanto mais tu vai compreendendo, mais fácil tu evoluindo, mais fácil tu vai compreendendo. A doutrina de Confúcio foi dirigida à razão humana. Foi dirigida à razão humana, rejeitando o misticismo e as prerrogativas dos poderes sobrenaturais. Segundo os historiadores, por se ocupar com o homem e com as coisas humanas, Confúcio ficou conhecido como Sócrates chinês, preparando o solo da China no começo da era cristã para a penetração do budismo, que iria introduzir novos conhecimentos aos que foram ensinados pelos missionários chineses. Ali a gente vê, né? Índia, China, Japão, tudo meio numa psicosfera, diria assim, de busca de conhecimento. Né? Então, na verdade, uma regava ao outro. Né? De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé, do budismo. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade. Porquanto, de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. Então, que já se falava em imortalidade, né? Agora, imagine você viver naquele momento, falar em imortalidade. Era importante? Era preciso? Sim. Era necessário. Porque um dia, numa época qualquer, durante a nossa vivência de encarnações passadas, alguém teria que vir falar em imortalidade. Né? A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual, olha só, é latente em todos os corações. Mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana, aí já entra o Buda, é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. Porque nós já falamos sobre isso, né? O que é que representava a palavra Nirvana? O que é que o budismo queria com Nirvana? Né? Aqui ele fala algo que eu não sei se vocês vão estar de acordo comigo, né? Vou até ler novamente para ver se consigo entender melhor. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual, ok, é latente em todos os corações, perfeito. Mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. Gostaria de ouvir algum de vocês quisesse falar alguma coisa a respeito. O que vocês entendem aí nesse fato aí de obstáculo ao progresso geral? Eu
Eu confesso para vocês que eu não vi na corrente do budismo um obstáculo ao progresso geral. Mas, Boa noite, Luiz. oi, Gerson, Tudo bem? tudo bem? Boa noite a todos. Eu entendi aí pela colocação da frase que é como acontece nas várias correntes cristãs, entende? O Nirvana seria ali O ápice. o ápice, né? O paraíso, né? Isso. E aí, nas concepções também do católico, tem, né, ou o céu ou o inferno, né, que é definitivo, não tem como o cara Não tem negociação. migrar de um para o outro depois, né? Outras religiões têm outras concepções do pós-morte, do espiritismo tem a questão da reencarnação e a evolução constante. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, né, eles têm ali a crença na imortalidade, né? Isso pressupõe o aperfeiçoamento espiritual. Agora, depois umas correntes do budismo diz que depois que você desencarna, você volta para o todo. E Sim. partes do todo voltam para a encarnação e para se aperfeiçoar. Por isso, o todo se aperfeiçoa, mas acaba a individualidade, né? A partir do momento que você desencarnou, você volta para o todo, se mistura todo, uma parte do todo volta, mas não é mais aquela individualidade. Então, a evolução está no total. Outros acreditam que não, que o cara pode voltar, é aquela individualidade que volta. Outros entendem que pode voltar como um animal. Então, assim, aí o depois, né, é que tem várias vertentes. E aí, isso aí que acaba sendo um obstáculo para o progresso, porque daí o cara, né, fica perdido, né, no que vai acontecer. É porque essas correntes que são criadas, né, como tu falasse mesmo, em vários segmentos religiosos, existem correntes. E essas correntes é que travam, passa a ser um obstáculo para aquilo que tenha como essência. Faz sentido. Gerson, em cima do que você falou aí, que eu estava pensando aqui, eu não tenho certeza da definição de Nirvana, mas, pelo que me lembro, você, hoje aqui, você seguindo todos aqueles preceitos, aqueles estudos, você é capaz de atingir o Nirvana enquanto aqui, nessa encarnação. Pá! Sim. E aí acabou. Então, eu acho que também, conforme você falou, nesse sentido, se é isso mesmo, o progresso, em geral, para, porque você, atingiu o Nirvana e estou numa boa, não precisa, né, as reencarnações, creio que eu seja acho também nessa linha, né? Não sei. Eu acho, Ricardo, que o Nirvana seria como os espíritas falam, nós falamos, o Nirvana é atingir o ápice da evolução, diria assim agora, grosso modo, tá? Categoria de anjos, né? Não nessa encarnação. Não nessa? Não nessa. Mas nas futuras, e cada encarnação a gente tem a possibilidade de melhorar a nossa evolução moral. Então eu tinha entendido errado. Eu achei que era numa encarnação você conseguisse atingir. Não. Nós temos que atingir uma escala. Por exemplo, quer ver? Eu dar um exemplo aqui bem prático. Nós estamos hoje atravessando uma fase de transição planetária. Por quê? Porque nós estamos ainda necessitando de uma melhora espiritual, evolução espiritual. Certo? O planeta vai passar por está passando, né? Para um período de regeneração. É onde vai o amor, ele vai sobressair sobre o mal. Hoje está ao contrário. A grosso modo falando, né? Então nós vamos passar para o amor. Então os espíritos que têm a condição hoje de desencarnar aqui e estar preparado para reencarnar lá, há uma condição moral para isso, certo? Mas isso não quer dizer esses aqui vão continuar, todos nós vamos continuar evoluindo individualmente, claro.
Mas o coletivo também ajuda, né? Só que sempre numa escala, a gente sempre vai alcançar degraus dessa escala evolutiva até chegar a um estágio onde, diria assim, a gente vê-se mais a essência do que a matéria, né? Então, numa encarnação, a gente não tem essas condições, nós não conseguimos fazer isso, né? Não conseguimos, porque, olhe bem, nós estamos falando aí de crença da imortalidade há 5, 6 séculos atrás, antes de Cristo, né? E ainda nós estamos buscando, ainda estamos tentando compreender isso. Agora mesmo surgiu essa dúvida aí, que aí, agora o Gerson falou ali, deu uma... Opa, realmente é isso mesmo. Né? São correntes que formam, isso tudo, tudo isso, como um todo, atrapalha o desenvolvimento até individual. Né? Pela corrente, pelas afinidades que surgem, né? Você sugere... Eu estou vendo aqui, ó, é lógico que isso aí carece de um estudo mais aprofundado. Fica aqui, dicionário é uma definição muito rasa, né? Mas ele está colocando aqui, significado de nirvana, no dicionário online aqui. De acordo com o budismo, eliminação permanente do sofrimento humano obtido através do aniquilamento do desejo. Sentimento intenso de plenitude e de paz. Segundo algumas religiões indianas, condição duradoura de perfeita satisfação, plenitude, felicidade e saber. Objetivo máximo do indivíduo religioso. Nessa vida? Numa vida? Então, Essa é a minha dúvida. daí, como colocou o Ricardo aí, um cara totalmente alienado, ele pode estar totalmente feliz, né? Não tem desejo, não tem, né? Não tem sofrimento. Acontece muito com aqueles o psicopata não tem sofrimento, porque ele não tem empatia, né? Então, sua vida, é a sua vida. Então, é uma definição muito rasa, né? Precisaria a gente aprofundar um pouco mais ali. Como acontece com os monges budistas, que se isolam, ficam lá, chegam ao nirvana, mas é isso? Não é isso, né? Para nós que temos já um pouco de... Então, talvez, aqui nessa... Como isso veio da federação, talvez a interpretação seja essa, né? Que vai criar um obstáculo para o progresso, né? Mas realmente aquilo que o Gerson falou, é bem colocado, inclusive, porque, olha só, para todo segmento hoje religioso, qualquer que seja, sempre vai ter uma corrente dentro disso, né? Uma corrente que pensa assim, uma corrente que pensa... Não, a espiritualidade tem isso também. Eu não vou falar, mas existe também. Então, assim, muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado, porque uma corrente, ela passa a ser... como é que eu vou falar? Agora esqueci o termo. Mas as correntes que se formam, elas são até meio políticas, diria assim. São políticas. E elas poderão, sim, desvirtuar aquilo que é a essência. Como falou ali, a essência é o aperfeiçoamento espiritual. Essa é a essência. Mas aí entra aquela situação, mas como é que a gente vai buscar esse aperfeiçoamento? Reencarnando, estudando, buscando sempre a melhorar a moral, melhorar isso, fazendo uma reflexão. O Espiritismo fala muito em reforma íntima, ter consciência dos seus erros, melhorar isso, né? Mas o segmento para nossa chegar, diria assim a palavra nirvana, né? Na minha avaliação, para chegar lá no nirvana, nós temos que, olha, é o chão. Independente aí dessas correntes aí, vamos só simbolizar lá, como a espiritualidade fala, né? E essas correntes, de uns anos para cá, estão dentro do espiritismo. Sim, tem. Muitas, aparecendo, cada um com uma definição, cada um com uma... fugindo, muitas delas da linha de Kardec, das orientações da FEB, né? Então... Porque a gente também não pode, né, de forma nenhuma, dizer assim, olha,
nós somos ainda totalmente ignorantes, né, desses princípios. Né? Começar a pensar, puxa vida, tem coisa que acontece conosco que a gente não tem nem noção. Não tem nem noção, né, do que está acontecendo. Porque falta para todos nós, assim, ainda subsídio, material, que a gente pode dizer assim, olha, ó, isso aqui é para evoluir, isso aqui não é para evoluir. Né? Quer ver um exemplo que eu posso dar para vocês? Um exemplo bem prático, tá? Bem prático mesmo, que vamos pensar que é uma coisa bem teórica, mas é bem prática. Existe na nossa vida, nós nascemos e vamos conviver com perigos, certo? Perigos, até em função do nosso próprio planejamento reencarnatório. Nós vamos, para existir o perigo, na nossa vida sempre vai ter. No nosso dia a dia, nós vamos passar por perigo. Às vezes é perigo de relacionamento, às vezes é um perigo de um acidente, às vezes é um perigo de qualquer coisa, nós vamos conviver com isso. Saber conviver com o perigo é algo meio que natural. Que nós viemos com o instinto de preservação, lá atrás. Né? O instinto já faz parte da nossa vida. Só que existe uma grande diferença aí, que chama-se livre-arbítrio. Porque existe o perigo e existe o perigo e o risco. Né? Quando nós, que aí é individual, aí já passa a ser individual. Quando a gente toma uma decisão na vida e age, tu sai do perigo e vai para o risco. O que quer dizer com isso? É que se eu estiver só no perigo, eu consigo sobreviver bem, conhecendo. Eu conheço os riscos. Eu tenho, por exemplo, se eu começar hoje a pensar mal, fazer julgamento de todo mundo, enfim, essas coisas que a gente vive no dia a dia, eu sei que eu tô correndo um sério risco de estagnar na minha evolução. Porque eu vou ter dificuldade de caminhar pensando assim. Né? Agora, eu estou em cima convivendo com um perigo de dizer assim, ó, se eu for, por exemplo, agora sair daqui e vou me juntar aquele pessoal, aquela tribo, enfim, aquele bairro, algumas pessoas que não pensam positivamente, se eu for me deixar levar por isso, eu vou correr o risco. Então, a evolução nossa está exatamente a chave. A chave é o livre-arbítrio. Depende, quando eles falam, a espiritualidade fala que depende somente da gente, de todos nós, é exatamente isso. Perigo nós vivemos. Nós estamos vivendo sempre. Aí obsessores que a gente não está vendo. Por quê? Porque a gente pensa mal, que a gente dá guarida. Né? Mas quem é que dá a guarida? Somos nós. Nós é que abrimos os portões. Nós é que abrimos a porta para que essas correntes negativas entrem. Né? Eu sei que corro o risco, se eu agir dessa forma, eu estou correndo um sério risco de ser obsediado, por exemplo, usando agora a linha aqui da espiritualidade. Se eu agir dessa forma, eu estou abrindo porta para ser obsediado, para ser influenciado. Né? Mas aí eu sei desse risco, então eu não abro a porta para a vida. No segmento da vida é assim. Eu acho que em tudo a filosofia, aperfeiçoamento, na minha avaliação, funciona dessa forma. Por exemplo, quer ver outro exemplo? O domínio da doutrina católica, por exemplo. Eu vou lá para a igreja, o templo é maravilhoso, um tempo de oração, a gente se sente muito bem ali dentro. Eu me sinto muito bem. Mas a partir do momento que chega uma pessoa lá para fazer uma pregação, dependendo da sua performance, dependendo da sua compreensão, eu posso sair dali bem ou mais ou menos. Né? Eu vou aceitar aquilo que ele está falando piamente, não sei. E aí entra o quê? Entra exatamente esses ensinamentos que são balizados pela Federação Espírita Brasileira, um estudo aprofundado, sério, né? Pesquisas, e que ele dá mais ou menos o norte, ao menos para que a gente possa refletir. Né? Porque a escolha é nossa, é de cada um de nós. Né? Não é, por exemplo, desses livros que estão aqui norteando a gente, para a gente, ao menos, pensar. Né?
trocar ideias, refletir sobre isso. Será que é isso mesmo? Né? Mas se eu estou com uma dúvida aí, vou dar uma pesquisada mais nisso aí, vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Né? Porque a decisão sempre será nossa. Nunca será do outro. Nunca será do outro. Né? Agora, nós podemos, na vida dia a dia nosso, nós também podemos fazer o seguinte: um amigo chegar para a gente e dizer, não, vem cá, vem aqui comigo, vem cá, vou te mostrar um negócio, vem cá. Pô, eu não quero, mas vem, rapaz, vem aqui. Tu sabe que está correndo risco, mas tu vai pela amizade, tu vai ali com a pessoa. Né? Ah, aqui tem uma droguinha, uma droga, vamos, experimenta, eu nunca experimentasse, estamos aqui, experimenta. Não, aí a decisão é minha. Eu sei do perigo, sabia que estava sendo conduzido para o perigo, mas o risco é meu, a decisão é minha. Isso em tudo no que norteia a nossa vida. É por isso que todos nós, individualmente falando, e depois juntando isso aí, fazendo um coletivo, que o nosso planeta ainda está nesse estágio. Né? É porque nós tomamos decisões erradas, pela nossa pouca evolução, pouco entendimento. Né? A gente toma decisões erradas, pelo livre-arbítrio. Depois voltamos para cá, para se aperfeiçoar um pouco mais, passar por algumas situações aqui para poder, algumas provas, para poder melhorar a si e ao próximo. Então, essas correntes aqui, que está falando aqui, numerosas correntes, elas existem e vão sempre existir, acredito, porém, a decisão final é individual. Né? Eu até poderia dizer assim, as correntes são coletivas, né? Forças coletivas, agora a decisão final é tua. Em qualquer segmento. Vamos ver aqui, melhor aqui. Ainda voltando a falar sobre o Nirvana. Vamos ver. O Nirvana, examinando em suas expressões mais profundas, olha que interessante, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatifica realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Então, eu vejo como nós estamos interligados. Vejo como há uma dependência, uma necessidade dessa vivência entre nós aqui, espíritos encarnados e até desencarnados. Então, quando o Nirvana ele diz que é examinando em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como uma união permanente da alma com Deus. Aí nós poderíamos até dizer, não, mas eu acredito em Deus, eu sei, eu acredito dele, eu tenho fé, etc, etc. Mas para que tu tenha essa união perfeita, nós teríamos o quê? Vamos agora fazer aqui uma reflexão, tá? Um pensamento aqui entre nós aqui. Vamos pegar aqui Jesus, nosso irmão, né? Referência evolutiva no planeta Terra. Vamos trocar aqui só rapidinho para a gente fazer um entendimento melhor. Deve ser considerado como uma união permanente entre o nosso espírito com Jesus, por exemplo. Nosso irmão. Será se nós temos essa união permanente? Eu já estou falando com Jesus, eu não estou nem botando Deus. Será se nós temos essa união permanente? Apesar de que Jesus pregou o amor para que a gente pudesse seguir, para que a gente pudesse entender como uma união permanente, a gente está exercitando exatamente aquilo que Jesus pregou. Né? Quanto mais Deus, poxa vida. Vamos fazer uma coisa aqui para ficar bem simples, falar de Jesus, então, né? Então, eu não vou nem colocar, eu acho que não vai aparecer o áudio, mas eu vou ter o vídeo, desculpa, tá? Mas eu vou colocar essas 20 frases de Confúcio para a gente ficar com essas reflexões, tá? Vamos ver se eu consigo
Eu acho que não vai dar, não, pelo jeito do áudio, tá? Pelo vídeo, desculpa. Mas o áudio vocês vão ouvir. No vídeo de hoje você vai conhecer as lições de vida de Confúcio, filósofo chinês da antiguidade cujos ensinamentos se transformaram em verdadeira doutrina para os chineses por mais de 2000 anos, e teve enorme influência na cultura asiática do Oriente. Seja bem-vindo ao canal Casa do Sábio. Se você está procurando por palavras de sabedoria, motivação e inspiração para a vida, você está no lugar certo. Eu aqui do canal. Segue 20 frases de Confúcio para reflexão em sua vida. A experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho já percorrido. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te alies aos moralmente inferiores. Não receies corrigir teus erros. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. O que sabemos? Saber que o sabemos. Aquilo que não sabemos, saber que não o sabemos. Eis o verdadeiro saber. Para que preocuparmos-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de resolver primeiro. De nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos. Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas. Exige muito de ti, espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. Somente os extremamente sábios e os extremamente estúpidos é que não mudam. Não procuro saber a resposta, procuro entender o problema. O silêncio é um amigo que nunca vai trair. Escolha um trabalho que você ame e você não terá que trabalhar um dia em sua vida. É falta de coragem saber o que é certo e não fazê-lo. Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade, e na desgraça, a qualidade. Quando vir uma pessoa boa, tente imitá-la. Quando vir uma pessoa má, verifique a si mesmo. Levante um punhado de terra todos os dias e você pode construir uma montanha. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Não importa o quanto você vá devagar, desde que não pare. Agora eu te pergunto, o que você achou do vídeo? Então, pessoal, deixa eu só minimizar aqui. Então, o estudo de hoje foi... Vocês viram o vídeo ou só o áudio? Só o áudio. Só o áudio, né? Então, Posso falar? Eu, enquanto estava passando o vídeo aí, eu fiz uma consulta numa IA aí. E nessa IA diz que é possível atingir o Nirvana numa vida, do nascimento à morte. Talvez seja isso mesmo que o texto tenha querido aí nos passar, que é meio limitado, né? Atrapalha para a evolução. Talvez seja isso. Eu acho... Não sei se a IA também não quer dizer que a IA seja perfeita, né? Não é? Eu quero dizer assim, mas eu acho que vai depender da referência. Né? Por exemplo, numa encarnação, qual é a referência do Nirvana? A referência do Nirvana é aqui. Aí tu vai lutar para chegar ali. Agora, até para a gente que, não, pelo nosso pouco entendimento, a evolução nossa, a gente tem até dificuldade de imaginar o que seria
essa esfera que nós da espiritualidade, porque já a espiritualidade fala, Kardec fala que a evolução ela é infinita, né? Então, se ela é infinita, a gente teria que ter qual é a referência. A referência no planeta Terra. Qual seria a referência? Diz aqui que Buda atingiu o Nirvana aos 35 anos. É meio que Eu difícil. estou exatamente no dobro, não estou nem perto. E se ela é infinita, né? Eu vejo isso como a gente estuda pelo kardecismo, né? A gente estuda nas obras de Kardec, o que é que nós estamos em busca constantemente da evolução. Então, nós estamos longe ainda desse famoso Nirvana, na minha concepção, tá? Porque nosso planeta ainda é muito atrasado. Meu Deus, a gente fica parando pensando. Tu vê, nós estamos vendo coisa aí de Confúcio, né? Deixou aí mensagens lindas, exemplos, tá? Buda. A gente para chegar em Jesus está difícil. E nós já passamos aí 2025 anos, a princípio, de Jesus, 2 milênios, e ainda está difícil. Quantas encarnações de lá para cá, hein? Meu Jesus do céu, é uma loucura, a gente não tem nem noção, né? Mas Felizmente existe esses estudos, essas nossas interrogações, elas são extremamente importantes, né? Porque só assim a gente vai buscando sempre uma resposta mais que não entre melhor assim nossos entendimento. Dentro dos próprios conceitos de filosofia, a gente entende, tem vários caminhos, né? Depende da interpretação, né? Depende da interpretação. Então, vai falar, por exemplo, a gente pega uma parábola de Jesus, que nós na frente nós vamos chegar lá. Pega uma parábola de Jesus, vai ter N interpretação. É como lá o Platão, por exemplo, o mito das cavernas. O mito das cavernas, vou botar aqui para todos nós, cada um de nós vai ter uma interpretação, ou vai agregar algum valor. Né? E foi uma coisa de Platão. Né? Agora, quando Jesus fala mais profundamente sobre o amor, que nós ainda não sabemos vivenciá-lo, aí fica muito difícil entender. Eu estava pensando aqui, para descontrair um pouco, que diz que ele atingiu o Nirvana sob uma figueira. E aí eu me lembrei dos gaúchos, né? Que figueiras lá são famosas lá. Então, os gaúchos aí... Botar Pelo uma menos a rede figueira eles já têm, né? Oi? Pelo menos a figueira eles já A têm. figueira já tem. Só falta o resto. Mas tem uma vantagem que aí não pega o sol, não pega, né? Fica mais fresquinho, tem essas coisas também. Mas é assim, pessoal, eu acho que esse estudo que eu estava falando para vocês, eles servem, está sendo muito produtivo nesse sentido da gente parar de pensar, né? Meu Deus, a gente estava tocando a nossa vida antes de fazer esse estudo, eu particularmente vejo assim. Falar sobre taoísmo, o que é taoísmo? Nem sei o que é isso. Na filosofia budista, o budismo, a gente já ficou um pouquinho mais, que a gente vê muita imagem do Buda, aquela coisa do Buda, né? Mas agora tu vê, já Confúcio também, uma coisa que a gente já viu sempre, as palavras de Confúcio, né? As mensagens dele. Mas aí nós já vamos aí estudar coisa que a gente nunca tinha parado para pensar. E hoje a gente já começa a pensar assim, opa, isso está contribuindo e contribuiu muito para que a gente hoje aceite isso bem, né? Se fosse assim, se nós tivéssemos esse entendimento aqui agora, assim, lá no plano espiritual, né? voltar lá para o século V a.C., assim, tu vai nascer ali na China, naquela região ali, tá sendo difundindo ali uma doutrina que vai se chamar confucionismo, né?
E tu já vai para lá, o teu espírito já vai com algum conhecimento. Não que eu vou chegar lá e vou acordar assim. Não, a gente sabe que não é assim. Mas o entendimento já seria melhor. Então, hoje a gente acordou, nós estamos nessa encarnação, não digo preparado, mas assim, já com esses ensinamentos todos do passado, sabe Deus se a gente não convivia com eles? Sabe Deus já não fomos chineses? Né? Ou indiano, ou japonês, né? Ou muçulmano, né? Ou se nós fomos lá um discípulo de Abraão, né? A nossa história de vida, tudo é possível. Tudo é possível. Então, pessoal, vamos encerrar hoje, agradecendo aí mais uma vez a presença de vocês, né? Que é sempre muito bem-vinda. Agradecer a nossa equipe espiritual. Agradecer a esses entes queridos que nós fizemos a nossa oração a eles, né, o quanto que eles nos representam, o quanto que eles nos deram de felicidade, né, o quanto nós somos gratos a eles. Isso vai como se fosse uma mensagem junto com um buquê de flores que nós mandamos. Né, a nossa gratidão pela existência deles, nosso convívio, o quanto nós fomos ajudados e ajudamos. Essa troca dessa energia de amor que perpetua ao longo das nossas encarnações, que hoje, mesmo ele não estando aqui presente aqui na matéria, mas no plano espiritual, esse amor, ele não sofreu nenhuma alteração. Nós continuamos amando. Vamos continuar amando. Né? E, quiçá, até temos outras oportunidades de reencarnação aqui na Terra com eles. E que eles possam, com esse buquê que nós memorizamos e entregamos, que eles possam ter a certeza de que aqui tem um espírito encarnado, que somos nós, com muito amor no coração e desejando a eles tudo que Deus possa proporcionar de felicidade, de entendimento, né? E que eles possam trilhar hoje na espiritualidade e aprender tudo aquilo que está disponível, né? E que nós estamos aqui o amando para sempre. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Uma boa semana. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.